Amém. Glória a Deus. Gente, tô só eu aqui hoje. O pastor Maurício ficou com o Gabriel. Nós achamos que ele está com dengue. Tá lá ruinzinho, com o corpo tudo cheio de pintinha. Né? Ele tá animadinho, tá brincando, mas ficou em casa, né? Então tô só eu aqui hoje. E a gente não chegou a levar ele em médico, nada, porque tá tudo sob controle, né? Mas ele tá lá com a febrinha, coçando, né? Tá incomodado. Então, estou aqui hoje para trazer uma palavra de Deus para vocês. Amém? Aproveitando esse gancho aí do Gabriel, doentinho, a gente tem a mania, né, de diagnosticar as coisas, né? A gente que diagnosticou essa dengue aí. Né, a gente vê lá um quadro de febre que não corta, né, remédio de 4 em 4 horas, a febre não baixa, e vômito e dor de cabeça. Aí hoje acordou todo pintadinho, né, o corpo todo empolado, e coceira. Aí a gente lá, né, dengue. Né, não tem muito o que fazer, a gente cuida, né, do mal-estar, né, então a gente tem assim, né, não vamos levar no médico, criança, levar na UPA, né, dá uma dó, fica lá esperando. Então a gente tem, né, esse hábito assim, de não consultar o especialista. E a gente já acha que sabe o que são as coisas. Né? E assim também a gente faz com outras coisas. E hoje eu trouxe uns negócios aqui. Alguém já viu o que é isso aqui? Alguém conhece isso? Ninguém conhece? Então, isso é uma ferramenta. E quando a gente não conhece o que a coisa é, a gente não sabe para que ela serve. A gente não sabe o que fazer com ela. Mas isso aqui é uma ferramenta muito importante, principalmente para nós mulheres. Quando a gente vai tentar abrir vidro em casa e a gente não consegue. Eu trouxe aqui um pote, ó. Isso aqui, você coloca aqui na tampa. E você usa para abrir. Vai fazer barulho. Então, às vezes tem aquele vidro de doce, de geleia, de conserva. O marido não está em casa. Então, isso é uma ferramenta muito boa. Né? Então, gente, muitas vezes existem ferramentas, existem coisas que a gente não sabe o que é. E se a gente não sabe o que é, a gente não usa elas da maneira como elas foram criadas. Né? E a gente não usa elas na sua capacidade, no seu 100%. Às vezes eu ia olhar para isso daqui e você ia falar, isso aqui é para dar no cachorro. E não é. Né? Não é para isso que isso aqui foi criado. Isso não é a identidade disso daqui. Isso aqui não é um chicote. Isso aqui não é, sei lá o que isso aqui parece. Isso aqui é uma ferramenta para abrir coisas difíceis de abrir. Né? E hoje, gente, eu queria falar um pouco sobre identidade, sobre isso. Sobre muitas vezes a gente não saber quem nós somos. E se a gente não sabe quem nós somos, se eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu nasci, eu não sei para que eu sirvo, e eu não consigo ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu não consigo viver o 100% do que Deus preparou para mim. Eu não consigo viver a plenitude do que Deus tem para mim. Porque eu não sei quem eu sou. E eu não entendo quem eu sou. Então hoje eu queria trazer isso para vocês. O tema da mensagem é quem eu sou. E eu já vou dar um spoiler no começo já vou dar a letra. Que eu quero que você diga comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você já ouviu isso, né? Então vamos entender um pouco isso agora. Né? Quem nós somos? A Bíblia ela diz quem nós somos. E eu queria que você abrisse a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler a partir do 16. Então, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do 16. Antes ali do 16, Paulo está explicando sobre Moisés. Que Moisés ele havia recebido a glória de Deus. Né? A glória de Deus ela se manifestava lá no Santo dos Santos, no tabernáculo. E essa glória ela vinha sobre Moisés. E o rosto de Moisés ele ficava resplandecente. E o povo de Deus ali ele não conseguia olhar para Moisés. Então Moisés usava um véu.
E esse véu era usado para que as pessoas conseguissem olhar Moisés, porque não tinha como olhar para ele por causa da glória de Deus na vida dele. E o texto está explicando que existia esse véu e que esse véu ele cobria a glória de Deus, para que o povo não visse, porque o povo não suportava olhar para essa glória. E ali o texto está explicando que até hoje, quando os textos de Moisés são lidos, quem lê coloca esse véu como uma simbologia, né, sobre isso. E aí vamos ler ali no 16. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então, gente, o que acontece? Paulo ali dá esse exemplo do véu, né? Existia esse véu porque o povo não conseguia olhar para a glória de Deus. O povo era pecador, o povo estava ali, ainda não havia vindo Jesus, não é, obviamente, para limpar os pecados, lavar os pecados. Então, o povo pecava, oferecia os seus sacrifícios para remover esse pecado. O povo pecava, oferecia os sacrifícios. Então, o povo era pecador, não conseguia olhar a glória de Deus, não conseguia ver a glória de Deus. E Moisés, então, cobria o rosto. E quando a gente vem para o Senhor Jesus, quando a gente é convencido, né, do nosso pecado, e a gente se rende ao senhorio de Jesus, esse véu ele é removido. E nós começamos a contemplar a glória de Deus. E a gente começa a ver Deus e ver quem Deus é. E a gente começa através da palavra, porque o que é? Como a gente vê Deus hoje? Através da palavra, né? É na palavra que nós enxergamos e nós contemplamos a Deus. Então, quando esse véu ele é removido pelo Espírito Santo e nós começamos a contemplar o Senhor, a glória de Deus e ver quem Ele é, nós começamos então a ser transformados, como diz ali, né? Transformados gradativamente em a sua imagem gloriosa. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós, após nos rendermos ao Senhor de Jesus, nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus. Né? Ele é o nosso alvo, sermos a imagem e semelhança dele. Então, quando nós temos esse rosto, esses olhos desvendados, né, como se houvesse uma venda nos nossos olhos, e a gente pode, então, contemplar a glória de Deus, a gente pode, então, começar a enxergar quem nós somos, na palavra, né, na glória de Deus. E quando nós conhecemos e nos chegamos à palavra e nós passamos a entender o que ela diz, ali no texto em 2 Coríntios, um pouco antes, fala que eles não conseguiam entender a palavra. Né? A gente não consegue entender a Bíblia a não ser que tenha o Espírito Santo dentro de nós. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ter esse desejo pela palavra. Né? Esse desejo pela presença de Deus. Uma coisa que antes a gente não tinha, não era interessante ler a Bíblia. Não sei como é que você se lembra como era, né, antes da sua conversão. Não era interessante, não era prazeroso e a gente não entendia nada. A gente lia a Bíblia e aquilo era outra língua, né, longe de ser o nosso português. E aí quando a gente tem essa revelação do Espírito Santo e a gente começa a entender a palavra, nós começamos a entender o que Deus pensa de nós, o que Deus tem para nós. E lá em Coríntios fala também que nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Então Deus ele tem nos dado grandes coisas, Ele tem nos dado a imagem dEle, Ele tem nos dado as características dEle. E é isso que nós precisamos buscar na palavra. Então, conforme a gente começa a ver essa glória do Senhor e começamos a ser transformados, nós estamos cada dia mais desejosos de contemplar a Ele. De contemplar a palavra dEle, quem Ele é, nos relacionarmos com Ele. E o que antes não era interessante para nós começa a passar a ser interessante. Então, a gente começa a se alimentar da palavra cada vez mais. Né? E até a Bíblia fala assim que a gente, quando vem para Cristo, é como se fosse bebezinhos desejando aquele leite, né? Aquela sede daquele leite, é como se somos nós. Nós começamos a desejar essa palavra, essa vida de Deus, e a gente tem que buscar isso, buscar cada vez mais, né? Contemplar essa palavra. E tem um princípio da palavra que diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. Então você se torna semelhante àquilo que você contempla, aquilo que você investe tempo, aquilo que você
investe energia. Nisso você começa a se tornar semelhante. Se você vê os filhos, né? De vez em quando não, sempre. A gente vê as nossas frases na boca dos nossos filhos. Porque eles passam tempo nos contemplando e olhando para nós como referenciais. Né? Então, quanto mais tempo a gente passa com alguém, mais semelhante a gente vai ser. E aí eu te pergunto, quanto tempo você tem passado com a palavra? Quanto tempo você tem investido em contemplar a face de Deus, em contemplar a glória de Deus? Tem sido só aqui no culto? Porque aqui tem músicos, instrumentos, a luz é apagada, né? Ou você tem contemplado a palavra de Deus, a presença, a glória de Deus no seu dia a dia? Porque quanto mais você contempla, mais você se torna semelhante. E mais próximo, mais parecido com Deus você vai ficar. E mais você vai entender quem você é. E aí Tiago, ele fala sobre contemplarmos a palavra. Abre lá comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente... só até o 24, desculpa. Então o que diz ali, né? Que se a gente ouve a palavra e não põe em prática, a gente é como alguém que se olha no espelho, vê a imagem refletida, mas se afasta e logo esquece a aparência. Eu não sei se você se lembra na sua infância, mas eu me lembro da minha. Que eu me olhava no espelho, eu via a minha aparência, mas quando eu saía do espelho, eu não me lembrava como eu era. Isso, sei lá, até uns 8, 9 anos. E aí, eu não sei como é que também são os seus filhos, mas os meus, todo quanto é espelho, eles estão olhando. Meu Deus do céu, parece um vício na própria imagem, assim. E eu também, eu olhava no carro e eu tava me olhando. Era uma vitrine, eu ficava me olhando. Porque eu tinha assim, meu Deus, eu esqueci como é que eu sou. E eu tinha essa agonia dentro de mim. Meu Deus, eu esqueci. Como é que é meu nariz? Como é que meu olho é verde, tá? Mas como é que é? Eu não lembrava de mim. E aí, eu parando para refletir sobre isso, hoje, eu, há 35 anos, olho no espelho. Mas quando eu tinha 6, 7, 8, é pouco tempo de espelho. E criança não fica assim, olhando. Criança quer brincar, quer assistir desenho. Então, eu realmente não tinha contemplado o meu rosto tempo suficiente para eu me lembrar de como ele era. Então, por onde eu passava, eu queria ficar lembrando de novo. E, gente, a palavra de Deus ali, quando a gente medita nesse texto, o espelho é a palavra. Se você olha no tabernáculo, a bacia de bronze, né, que você se olha e reflete o seu rosto, isso está falando da palavra. Então, quando a gente investe tempo em contemplar a palavra, quando a gente sai de perto dela, né, quando a gente para de ler a Bíblia, a gente não vai se esquecer do que ela diz. Porque a gente investiu tempo contemplando. E olhando, e lendo, e praticando, e meditando, né? Ali quando fala ouvir e pôr em prática, é ouvir, é meditar, é analisar, é pensar nos pontos, é aplicar na sua vida, é deixar a palavra fazer parte. Quanto mais tempo a gente investe nisso, a hora que você estiver trabalhando, você vai lembrar. A hora que você estiver na rua, você vai lembrar do que a palavra diz. Você não vai se esquecer. Mas isso não é coisa de domingo você vir aqui e ouvir a palavra. É o dia a dia. É os 35 anos se olhando no espelho. Né? É tempo contemplando a palavra. É tempo contemplando a glória de Deus. E o que a palavra diz? A palavra diz quem você é. Né? A palavra é a carta de Deus para nós. Né? A Bíblia é a palavra, é o que Deus diz. É a história de Deus que Ele resolveu nos inserir. Então ali ele está dizendo o que ele fez por você, o que ele faz por você, quem você é e o que ele tem para você. Né? Então se você está olhando para você e você às vezes não consegue se enxergar, não consegue entender para o que você foi feito, o que eu estou fazendo aqui? Contemple mais a palavra. Porque você vai entender para que você serve. Você vai entender quem você é e o que você está fazendo aqui nessa terra. E você vai começar a entender esses propósitos de Deus para você, a grandiosidade de Deus, né, da onde Ele te tirou.
E se essa palavra ela não penetra em nós e ela não faz parte de nós, logo a gente vai esquecer. Então, gente, contemplar a palavra, olhar para ela, né? E falar assim, peraí, eu não tô assim. Eu preciso me tornar o que a palavra diz que eu sou. Não é simplesmente você contemplar a palavra, olhar para ela, né? Porque os nossos olhos foram abertos, não. É você olhar para ela e você deixar ela mexer com você. É você deixar ela direcionar a tua vida. É você deixar ela constranger o seu interior e mostrar que você não está de acordo. E aquilo que você não está de acordo, você vai começar a colocar de acordo. Você vai começar a direcionar a tua vida por esse caminho. Então, contemplar a palavra e deixar ela mostrar quem você é e o que você precisa fazer. Isso a gente tem que deixar a palavra fazer parte de nós. Deixar a palavra não só entrar aqui e sair por aqui. Né? E isso é uma dificuldade às vezes nossa, porque são muitas informações, são muitas coisas que vêm para nós, né? São muitos estímulos. Quando a gente está, conforme a gente vai vivendo, aqui tem muitos estímulos, em casa tem muitos estímulos, no trabalho tem muitos estímulos, e esses estímulos são como setas, são como dardos. E eles vêm e eles querem roubar isso. Eles querem roubar essa palavra de você. A Bíblia fala da semente que vem e pode ser roubada. Então a gente precisa ouvir a palavra, ler a palavra, a gente precisa que ela faça parte. Porque a partir do momento que ela faz parte, ninguém mais rouba ela de você. A partir do momento que você entende o que a palavra diz a seu respeito, ninguém mais tira isso de você. Amém? Mais uma coisa que o Espírito Santo quer dizer para você hoje é que a minha e a sua história não determinam quem nós somos. A nossa história, o nosso passado, ele não diz para nós quem nós somos. Nós temos um passado de falhas, de erros, temos um passado muitas vezes vergonhoso, temos um passado de pecados, de rebeldia, né? Nós fomos tirados, sim, do lamaçal do pecado, nós fomos tirados de um caminho de morte, né? Nós fomos tirados dessa vida que era entregue aos desejos do nosso coração, que nós fazíamos o que vinha na nossa mente. Nós vivíamos assim, perdidos. Só que esse passado, por mais que ele deixou marcas na nossa identidade, por coisas que nós fizemos, por coisas que nós pensamos, por desejos que tivemos, esse passado não diz quem nós somos. O teu passado quer dizer que você é mentiroso, que você é ladrão, que você é falsa, que você é uma fofoqueira. O teu histórico, a tua história antes de Cristo, ela quer dizer para você que você não sabe administrar as coisas. Talvez a tua história quer dizer que você é uma destruidora de lares. Talvez a tua história, o teu passado, quer dizer que você ofende. Você é um ofensor. A sua vida inteira você ofendeu pessoas. Você pisou nas pessoas. Você é um cara que pisa nas pessoas. Você não valoriza os seus amigos. Essa é a tua identidade. Olha lá o teu passado. Olha tudo que você fez. Você é um fracassado. Olha a tua história. Olha o teu curso de vida. Olha lá. Tudo que você fez que não deu certo, é isso que você é. E o difícil, gente, é que isso são fatos. A nossa história, ela aconteceu. O seu passado, ele foi real. E o diabo, ele é sujo e ele sabe usar cada palavra que você disse, cada atitude que você teve, e ele sabe jogar isso na sua cara e falar, essa é a sua identidade. Mas nessa noite, Deus ele quer dizer para você que a sua identidade está em Cristo e não nas coisas que você fez. A sua identidade não está na sua história, não está no seu passado, não está nas coisas que um dia passou pela sua mente. A sua identidade está em Cristo. Amém? E mais uma vez, quando nós encontramos a Cristo, nós somos lavados no sangue do Cordeiro, nós somos redimidos pelo sangue, essas coisas são apagadas. A Bíblia diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então essa luta que tem aqui na sua mente, essa luta contra essas vozes que dizem que você não tem valor, que dizem o que o teu passado diz a teu respeito, declare que elas se aquietem, que elas se calem. Porque você é nova criatura em Cristo. E essas coisas são passado, elas não são mais o que você é. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E a tua identidade agora, ela está em Cristo. A tua identidade, ela está em Cristo. E aí você fica se perguntando, então o que Deus diz a meu respeito? Como que ele me vê? Realmente é isso, né? O meu passado não importa mais? Vamos a alguns exemplos. Davi, ele adulterou com Batseba. Ele assassinou Urias, que era marido de Batseba. Deus veio, confrontou ele, ele se arrependeu. E Deus chamou ele o homem segundo o coração de Deus. Deus lembrava lá do pecado de Davi? Não. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Os nossos pecados foram apagados. Davi, ele foi lembrado por ser um homem segundo o coração de Deus. Essa é a identidade de Davi. É assim que Deus olhava para ele. Paulo, quando ele era Saulo, né? Perseguiu os cristãos, matou um monte de cristãos, cuspia, atacava pedras. E o que aconteceu depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus? A identidade dele foi mudada. Ele não era mais Saulo, ele era Paulo. E ele era um pregador do evangelho, ele era um mestre. E todos nós e mais milhões de pessoas são impactadas com o que ele ensinava. É assim que ele é visto por Deus. Não mais como um matador de cristãos, mas como um homem que ensina a palavra e que conduz pessoas à vida e não mais à morte. Pedro, ele era impulsivo, era atrapalhado, falava o que dava na telha, não conseguia se controlar, não controlava as emoções. Era lá o alívio cômico dos 12 discípulos. Né? A gente às vezes olha e fala, Pedro, que é isso? Mas Pedro se arrependeu, negou Jesus 3 vezes. Jesus se encontrou com ele na praia, curou ele, né? Perguntando lá, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele se arrependeu, ele teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. E ele também não era mais visto como homem que negou, como homem atrapalhado, como homem que era impulsivo. Ele era visto como aquele que conduziu a igreja, que iniciou a igreja. Assim era como Deus via. Ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. A sombra dele curava. Fez muitos milagres e maravilhas no nome de Jesus. Era assim que Deus olhava para Pedro. Deus não olhava mais para a vida dele de pecado. Deus olhava para quem Pedro era em Cristo. E assim é comigo e com você. A nossa identidade, ela está escondida em Cristo. Então, querido, quando nós temos os nossos olhos abertos, né, que esse véu que nos trazia daquilo que nos trazia confusão, esse véu ele é removido. Nós temos os nossos olhos abertos e nós temos uma revelação de quem é Cristo, uma revelação de quem é Jesus, porque a gente pode começar a contemplar a glória. Quando a gente tem essa revelação de quem o Senhor Jesus é, Ele nos revela quem nós somos. Eu queria que você abrisse agora, lá em Mateus capítulo 16, para a gente entender essa dinâmica de quando nós temos a revelação de quem Cristo é, Ele nos revela quem nós somos. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 19. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi pelo meu Pai nos céus que lhe revelou isso.
nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não conquistarão. Então, querido, ali nessa situação, Jesus ele chega para os discípulos e ele fala assim: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Né? Como elas estão me vendo? Como elas estão me enxergando? E aí eles falam assim: uns dizem que o senhor é João Batista, outros que é um de Jeremias, Elias, né? Então, assim, no campo do natural, as pessoas estão vendo você como um dos profetas, como mais alguém que está trazendo aí algumas curas, alguns milagres, né? E aí Jesus pergunta assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro, né? Pedro, ele fala assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação aqui de Pedro, ela não foi uma revelação do espírito humano, uma revelação humana. Isso aqui foi algo dado pelo Pai. Deus revelou isso daqui. Deus trouxe esse entendimento para Pedro, né? Porque realmente Jesus ele era o Cristo, ele era o Messias, né? E naquele momento as pessoas não estavam entendendo que Jesus era o Messias. Né? Talvez nem os discípulos ainda estavam entendendo que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que iria libertar, que iria salvar, que iria curar. Né? Então ali Pedro ele entendeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, né? Foi o meu Pai no céu quem te revelou isso, não foi nada humano. E aí, depois que ele é revelado a Pedro, que Pedro teve revelação de quem é Jesus, Jesus fala para ele: agora eu digo para você, Pedro, você é Pedro. E sobre essa pedra, que é essa declaração que tu és o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as forças da morte não vão conquistar, né? Que as portas do inferno não vão prevalecer. Então ali a gente vê que a partir do momento que Pedro ele entende quem é Jesus, e ele entende que Jesus é o Cristo, que veio redimir os nossos pecados, que veio lavar com o sangue dele, né? Até então ele não sabia que Jesus ele ia morrer, mas ele entendeu que Jesus era o Cristo. Jesus revelou a identidade dele: tu és Pedro. O nome dele era Simão Pedro, né? Então Jesus ele enfatiza o Pedro: tu és Pedro. Jesus traz a identidade dele. Então, a partir do momento que a gente entende, não mais nos deixando levar pelo pensamento humano, pelo pensamento raso, pelo pensamento superficial, daquilo que o mundo tenta trazer para nós, que Jesus é uma força, que Jesus é uma energia, que Jesus é bonito. Hoje todo mundo fala de Jesus. Não, ele é Cristo. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, ele veio em carne, ele veio para nos redimir, para nos salvar, para nos tirar do pecado, para lavar o nosso pecado. Ele veio para isso. A partir do momento que nós temos a revelação de quem ele é, ele nos revela quem nós somos, porque nós somos o que ele é. E a nossa identidade está nele. Então, se a gente não entende quem ele é, se a gente não entende que Cristo veio para nos perdoar e que nós não éramos nada sem ele e nós só somos alguma coisa com ele, se nós não nos arrependemos da nossa velha vida para que ele nos dê uma nova vida, nós não vamos entender quem nós somos. Nós precisamos da revelação de quem Cristo é. E nós vamos encontrar essa revelação aonde? Na palavra, porque ele é a palavra. Lá em 1 João fala que o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e é Jesus Cristo. Então, querido, quando você for se perguntar quem eu sou, aonde que eu encontro a minha identidade, Deus, quem eu sou, qual é a minha identidade? Talvez essa pergunta você tem que mudar um pouco. Você tem que começar a buscar quem é Cristo. E buscar onde? Na palavra. Porque quando você entender quem é Cristo e quando você tiver a revelação de quem ele é, você vai ter revelação de quem você é. A nossa identidade está nele. E nós precisamos contemplar ele dia após dia, contemplar a face de Deus, que é Jesus Cristo, contemplar a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Nós precisamos investir tempo contemplando a palavra de Deus, porque senão, querido, a gente vai se esquecer. Se a gente não investe tempo, a hora que vier aquela seta, a hora que vier aquele pensamento assim: mas eu não valho nada mesmo. Eu não sei fazer nada. Eu não sei de nada, eu não consigo nem cuidar da minha casa, eu não consigo cuidar da minha família, eu não consigo cuidar dos meus filhos.
Se você não tiver a palavra aqui e em todo o seu corpo fazendo parte de você, essa palavra que diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A palavra que diz que o Espírito Santo está em você e ele te ensina sobre todas as coisas. A gente vai esquecer isso. Se a gente não investir tempo conhecendo a Cristo, conhecendo a palavra, contemplando a glória de Deus, a gente não vai lembrar quem nós somos. E a gente vai ser derrotado pela nossa velha identidade, pela nossa velha natureza. Quando Cristo tem para nós uma nova identidade, uma nova natureza. Você não é um fracassado, você é redimido pelo sangue de Cristo e você é forte nele. Você é forte nele. Você é capaz nele. E quando você começa a contemplar a palavra, você começa a olhar essa palavra, você começa a se ver nela, e você começa a falar assim, poxa, eu sou isso, mas eu não me sinto assim. Aí Deus vem e Ele ministra, e Ele toca, e Ele te cura. E Ele começa a dizer, você é filho, você é filha. E Ele começa a dizer, você é justificada, você é feita justa. Você é feita certa. Não, eu sou toda errada. Olha tudo que eu fiz. Não, você é justa por causa de Jesus. Você é feita correta. O teu pecado não importa mais. E aí, essa palavra, Cristo, ele vai começar a dizer, você foi comprado por um preço de sangue. Valorize isso. Você pertence a Deus. Você não pertence a esse mundo. Você pertence a Deus, então deixe Deus moldar você conforme a imagem e semelhança dele. Não deixe o mundo moldar você. Não deixe o mundo moldar você com esse pensamento humano. Mas deixe a sabedoria de Deus, a semelhança de Deus transformar você. Para que você fique cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela vai começar a dizer para você que você é perdoado de todos os teus pecados. Você é uma nova criatura. Que você tem acesso ao trono da graça de Deus através de Jesus Cristo. Você não precisa mais viver uma vida de medo, uma vida de timidez, uma vida de vergonha, porque você tem acesso ao trono da graça. Tem uma palavra que diz que nós estamos assentados à direita de Jesus, nas regiões celestiais. Aí até aquela questão, né? Você não ora mais olhando para cima, você ora olhando para o lado. Deus! Por quê? Porque você está assentado nas regiões celestiais. Você não é mais um Zé Ninguém. Você é filho. E você está sentado nas regiões celestiais com Cristo. Você é livre de condenação. Você é livre de condenação. A verdade te libertou. O Senhor Jesus te libertou. Você é verdadeiramente livre do pecado, livre da condenação. Não existe mais nada que possa te condenar e dizer que você não pode. Dizer que você não pode avançar, dizer que você... O que quer que esteja na sua mente, querido? Você é livre de toda acusação. Deus, ele trabalha para o seu bem em todas as circunstâncias. Isso diz na palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as coisas cooperam para o seu bem. Ah, mas essas circunstâncias, olha aqui o que eu estou passando. Coopera para o seu bem. Mas essa enfermidade e essa luta que todo dia vem sobre mim, que eu não consigo vencer, e esse pensamento de morte, e esse pensamento de depressão, você é vencedor em Cristo. Todas as coisas contribuem para o seu bem. Entenda em Cristo quem você é, e entenda em Cristo como sair dessa situação. Porque Ele quer que você saia dessa situação. Ele não quer te ver assim. Você não pode ser separado do amor de Deus. O amor de Deus um dia te encontrou, como diz ali, né, naquela música. Incontrolável, não, como é que é? Não, quando Ele nos chamou. Irresistível foi o chamado dele por você. O jeito que Ele te chamou foi irresistível, não tinha nem como você resistir. Às vezes você resistiu por um tempo, mas chegou uma hora que você se rendeu e falou, Deus, tá bom, eu quero você. E quando você fez isso, Ele te abraçou de um jeito, Ele te amou, que nada pode separar você desse amor. Nem você pode separar você do amor de Deus. Mesmo que você não queira mais Ele quer você. Mesmo que você queira se afastar, Ele vai atrás de você, Ele vai largar as 99 e Ele vai buscar você.
Porque Ele ama você e nada pode separar você do amor dele. Você é nascido de Deus e o diabo não pode te tocar. Isso tudo está na Bíblia, gente. O diabo não pode te tocar. Ah, mas eu estou passando por uma situação que é nítido que é do inimigo. Ele não pode te tocar. Se levante com fé, com ousadia, declare a palavra. Ele não pode tocar na sua família, ele não pode tocar na sua casa, ele não pode tocar na sua vida. Ele pode tentar, ele pode andar em derredor, mas tocar você ele não pode. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em mim, habita em você. Você é casa de Deus. Você pode se aproximar de Deus com liberdade, com confiança. Você pode se achegar a Deus sem medo, sem vergonha, sem timidez. Você pode se achegar com o coração quebrantado, com sinceridade, dizer: Deus, eu preciso, eu não consigo, me ajuda. Você não precisa se achegar a Ele com pisando em ovos. Não, Ele é teu Pai. Você pode chegar confiadamente. Mas eu pequei de novo, eu errei. Olha aqui, eu tive um deslize, eu falhei. Você pode chegar no trono da graça de Deus com confiança. Se arrepender de novo, colocar ali a tua dor e falar: pô, Deus, pequei de novo. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Você não é um estrangeiro, não. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo da Caminho Vivo. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. E nós todos somos corpo juntos. E nós juntos somos ferramentas. Ferramentas na mão de Deus. Então, quando você sentir que você não sabe o que você é, que você não sabe para que você serve, busque o Senhor Jesus, busque a Cristo. Cristo é a palavra, busque nele, busque na fonte. Sabe, não busca nos prazeres, não busque, não sei onde você tem buscado. Não busque no seu passado. Busque em Cristo, porque Ele é a tua identidade. É nele que está a sua identidade. E é Ele que vai dizer quem você é. É Ele que vai dizer o que Deus pensa a teu respeito. E isso vai ser transformador na tua vida, isso vai ser libertador. Mas isso tem que ser constante. Contemple a palavra, dia após dia. Para que isso fique cravado dentro de você. Para que quem você é fique cravado dentro de você. Porque o inimigo vai tentar toda hora colocar na sua mente quem você não é mais. E você precisa ter a palavra de Deus fazendo parte de você. Você precisa ter a palavra de Deus dentro, em volta, embaixo, dos lados. Você precisa estar imerso na palavra de Deus. Imerso em Cristo. Para que naquele momento de luta, para que naquele momento de decisão, de batalha, você fale: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou isso tudo aqui. Sou justificado, sou perdoado, sou lavado no sangue, sou liberto, sou nova criatura. Eu sou tudo isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se coloque de pé, ministério de louvor, se quiser subir. Queria que você fechasse os seus olhos e você deixasse o Espírito Santo te ministrar por um instante. Nas coisas que o inimigo tem falado a teu respeito. Nas coisas que o diabo tem falado na sua mente. Nas coisas que você mesmo tem falado na sua mente. Pare um pouco para pensar naquilo que constantemente está na sua mente sobre a sua velha identidade, sobre quem você não é. E agora eu quero que você declare quem você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Eu sou o que a palavra diz a meu respeito.
Eu sou forte, eu sou liberto, eu sou curado, eu sou redimido, eu sou restaurado, eu sou feito justo, eu sou justificado, eu sou perdoado. Comece a dizer o que você lembra, o que você sabe da palavra, comece a dizer. Se você não sabe o que dizer, só diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu creio nisso. Deixa essas verdades entrarem no teu coração. Deixa a verdade de Deus entrar no teu coração, para que essas mentiras cessem e para que você seja fortalecido em quem você é. A Bíblia diz quem você é. Você está em Cristo e você é o que Cristo diz que você é.